Olá, meu povo, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui mais um dia para falar sobre o quê? O retorno de Jesus. Você tá aí na sua vida boa, né? Você tá saindo, você tá namorando muito, né? Você tá bebendo, tá na manguaça, tá no... tá no forró, né? Eu também tava, eu parei. Jesus vem aí, galera. Jesus vem aí, olha, se endireita, vai pra igreja buscar Deus. É isso aí, gente. É o seguinte, as coisas que eu falo aqui pra vocês foram reveladas pra mim por Deus, tá? Pelo Espírito Santo de Deus, tá? Só ele sabia, ninguém mais sabia, tá? Tá escrito, só ele poderia revelar. Tem pessoas que estão me questionando, mas Jesus, que é o Filho de Deus, falou que só o Pai sabia, né? Que o filho não sabia. Mas, gente, nós temos que pensar o seguinte. Deus, ele fez toda a sua obra através do tempo, a obra de redenção. E nós sabemos que ainda vão acontecer coisas no futuro que estão escritas na palavra de Deus, ou seja, não aconteceu ainda. Então, o Senhor, ele revelaria uma hora, tá? E Jesus, Filho de Deus, ele sempre existiu como um verbo, tá bom? Ele era o verbo. Antes de encarnar, ele era o verbo, tá bom? Então é o seguinte, gente. Foi o Senhor que me falou e Pai, Filho e Espírito Santo são um, tá? Eles são 3 em 1, tá bom? Eles são o mesmo Deus, só que em 3 pessoas. E os 3 concordam entre si, tá? Deus é triuno. Então todas as 3 pessoas da Trindade saberão de tudo. E o Espírito Santo, ele testifica aqui na terra e no céu. Ele testifica de Jesus Cristo, tá bom? Ele tá aqui em mim, aí as informações vêm lá do alto pra mim, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Tá escrito na palavra... Tá escrito na palavra de Deus. É que eu fiquei doida, entendeu? Depois você conta a respeito. É que eu fiquei doida e... meus pensamentos também ficam embaralhados, né? Pra glória de Deus, né? Tudo é pra glória de Deus. Aí, tá escrito que o Senhor escolhe os loucos também, tá? Gente, é o seguinte, tá? Sobre o retorno de Jesus, e assim, a palavra, o Senhor, Deus Pai, ele fez todas as coisas convergirem em Jesus Cristo. Ele enviou Jesus. Jesus é a manifestação de Deus como homem, tá? Somos salvos pela graça através da fé em Jesus Cristo. E o que é a graça de Deus? É o favor que o Senhor fez, Deus Pai fez, de enviar Jesus Cristo para nos salvar. É bondade imerecida, tá bom? Ele mesmo se manifestou, ele mesmo nasceu como homem, tá bom? E assim, ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem Deus é, Deus Pai é quem Jesus é. Olha que glória, né? Que coisa, que graça. É graça, né? Que graça. É uma coisa linda. Jesus é a pessoa de Deus. Tá bom? Ele é Deus, tá bom? Ele é o Filho de Deus e ele é Deus manifestado como um homem. Ele é Deus encarnado. Então assim, quando você vê Jesus, você vê Deus. Tá bom? Porque Jesus é Deus, tá bom? Ele é o Filho de Deus. Ah, e outra. Nós veremos a Deus na face da justiça, tá bom? E a justiça de Deus foi manifestada através de seu Filho. Através de Jesus Cristo, somos feitos justiça de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Então veremos a Deus na face de Cristo, tá bom? E tem no Salmo de Davi. Também, quanto a mim, me satisfarei da sua semelhança ao acordar. Tá bom, gente? É isso. Gente, então é o seguinte. Toda a revelação, tá? Toda a revelação, olha, vocês não sabem como o Senhor fez. Eu comecei a buscar muito o Senhor, gente, e é muito legal. O Senhor fala assim, não há um homem bom que faça o bem no peque. Não. Todos extraviaram-se e tornaram-se imundos. Não há um sequer que busque a Deus, né? Nós sabemos que somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, mas assim, é o ter intimidade com o Senhor, porque ele se fez acessível através de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, então se a gente buscá-lo e ali, buscá-lo mesmo. Gente, eu comecei ver vídeos na internet pra ver se Deus falar comigo, o que Deus falava comigo. E ele fala muitíssimas vezes o Senhor fala. E tudo que eu ouvi eu sempre acreditei. Tudo que eu escutava
Fala, Deus tá falando comigo, Deus tá falando comigo, Deus tá falando comigo. E, gente, vocês não sabem, me aconteceu um monte de coisa, porque ele realmente tá falando comigo. Entendeu? E, tipo assim, teve coisas sobrenaturais. Por exemplo, eu ouvi um vídeo de uma missionária que é a Rai. E aí, o que acontece? Ela começou falando uma coisa e eu percebi que aquilo se tratava da minha pessoa. Aí eu voltei o vídeo e fui ouvir de novo as coisas e ela tava falando coisas totalmente diferentes. E aí vocês não sabem como Deus me revelou. Eu perguntei, eu falei, nossa, quando será que Jesus vai voltar? Quando será? Porque eu quero ver Deus logo, né? Quero encontrar com ele logo. E aí o que acontece? O Senhor, eu comprei uma Bíblia, tá? E aí eu tava conversando com o meu pastor, eu falei assim, pastor, o senhor já teve sonhos repetidos? Porque eu já tive uma vez sonho repetido. Eu sonhava em ganhar na loteria, tá? Muita gente sonha com isso. Eu sonhava em ganhar na loteria. Eu sempre fui cristã, tá, gente? De criança, minha mãe falou que ia me batizar. Eu perguntei por quê, o que era batizar. Ela falou que era pra ficar com Deus. Aí eu falei assim, eu quero me batizar. E eu sempre guardei isso no meu coração, de me batizar. E aí eu comecei a minha jornada na igreja católica. Entendeu? Então, assim, é porque as pessoas que são evangélicas, elas não fazem muito essas coisas de jogar na loteria e tudo mais, um binguinho, né? Antes tinha bingo e era... Mas essas coisas de supercap, que tem tudo que é regularizado, é como se fosse um bingo. Até a própria Mega Sena, essas coisas, sorteia as bolinhas, tá? Então, as pessoas que são cristãs da igreja evangélica, elas não costumam fazer isso, né? E eu tinha esse sonho. Uma vez eu joguei e eu ia ganhar. E Deus me mostrou. Ele me deu 3 sonhos. O último sonho foi como se fosse uma visão. Aí eu fiquei com uma coisa assim na cabeça. Falei, não sei. Ficou uma coisa assim que eu queria jogar. E eu achava que eu já tinha gastado muito dinheiro. Só que eu tinha gastado só R$12. E eu não joguei. Eu falei, na segunda eu jogo. E na sexta deu todos os números que eu tinha marcado em um bilhete. Depois eu fui conferir e tinha dado nesse bilhete os números. E o Senhor me revelou isso. E outras coisas que ele revelou também. Que eu fiquei pensando. Falei, nossa, eu acho que isso foi Deus. Eu não tinha certeza. Eu tive uns problemas com minha filha quando ela era menor. E aí eu sonhava que vinham as ondas grandes. E eu tinha que correr com a Luísa. Essas coisas são os problemas que aparecem em nossa vida, né? Enfim. E aí, o que acontece, gente? Eu perguntei pro meu pastor se ele tinha esses sonhos repetidos. E ele falava assim, eu falei, ó, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele fala conosco, que ele é Deus que mora em nós, né? Deus manifestado como é Jesus. Eu falei, é Deus que habita em nós, ele é Deus, é o Espírito de Deus, né? É o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa redenção, tá? Então, ele fala conosco, né? Todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. O Espírito de Deus fala conosco. Entendeu, gente? E é legal, vocês precisam aproveitar isso, sabia? E buscar o Senhor, que ele vai fazer maravilhas na sua vida. E aí, gente, o que acontece? O principal é Jesus, tá bom? Jesus é o principal. Só que o Senhor, ele conhece as nossas necessidades aqui e ele realiza os nossos sonhos e ele supre as nossas necessidades aqui. Você tem que buscar primeiro o reino e a justiça, que é Jesus Cristo, e fazer as coisas corretas, estar em Deus, né? E o Senhor vai acrescentando aquilo que você precisar, tá bom? Aí o que acontece, gente? O meu pastor falou comigo e aí ele falou assim, eu falei, não, mas ele se manifesta, ele fala. Aí ele falou assim, veja aí como Deus falou conosco nos últimos tempos. Aí tem Hebreus 1 que Deus falou conosco através de seu Filho Jesus, que é a sua manifestação como homem. Eu falei, tá bom, mas o Espírito Santo fala com a gente, porque o Espírito Santo, gente, escute, o Espírito Santo é Deus, entendeu? O Espírito Santo é Deus, e ele testifica aqui e no céu, ele está aqui. O Espírito Santo é Deus e ele está aqui, ele está em mim e ele está em você. Então, por favor, converse com o Senhor. É isso mesmo. Converse com o Senhor, entendeu? Converse com Deus, que ele vai te responder. É isso mesmo. Ore e converse. Eu converso com Deus o dia inteirinho. Vocês não têm noção. É verdade. Então é o seguinte, gente.
E aí eu peguei a Bíblia, fui pro culto, peguei a Bíblia e comecei a folhear. O pastor tava falando de Salmo 8, e eu abri bem na hora que ele tava falando Salmo 8, comecei a folhear a Bíblia. Quando cheguei lá em Daniel 10, tava escrito, o castigo do seu povo e da cidade santa vai durar 70 anos vezes 7. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui, porque quem falou 70 vezes 7 foi Jesus Cristo. Eu falei, tem alguma coisa assim. Comecei a procurar. Falei, não, eu tenho certeza que tá aqui. Comecei a fazer conta de genealogia para ver quantos anos, não sei o quê. Quando eu olhei Daniel 8, versículo 14, 2.300 tardes e manhãs. Eu falei, olha aí, sabia que tinha alguma coisa? Revelação divina. 2.300 tardes e manhãs quer dizer 2.300 anos, tá bom? Quando entrar o século 23, as pessoas falam que é século 24, tá? Mas deixa eu te explicar. Se você pegar 23, no caso 2.300, e dividir por 100, que é um século, vai dar quanto? 23. Então, são 23 séculos. Por quê? Porque a contagem do século, ele começou do 1, tá? Mas, na verdade, deveria ter sido o 0. E até para isso, o Senhor tem uma explicação. Tem o marco 0 aqui de São Paulo, né? Tá? São Paulo, catedral, tá? Católica, tá bom? E o Senhor revelou para mim e para um outro pastor lá na África do Sul, 2 testemunhas, tá bom, gente? Que é o pastor Joshua Makela. Ele foi num canal chamado Sente Wins. Pode ir lá. Sente com 2T Wins. W-I-N-Z, tá? Porque o que eu tô falando aqui é pra glória de Deus, não é pra me engrandecer, não, tá bom? E aí, o que que acontece? Eu fui e descobri isso na palavra de Deus, porque foi o Senhor que me revelou, tá bom? E a interpretação só pode ser dada por Ele, tá? Mas que coisa estranha. Que coisa estranha aconteceu aqui. Eu li, mas quem interpretou para mim foi o Senhor, foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, que habita em nós, tá bom, gente? Que coisa, velho. Foi uma coisa estranha que me deu aqui agora. Então, foi como se tivesse duas vezes. Então, aí é o seguinte. São 2.300 tardes e manhãs, que quer dizer 2.300 anos. Aí outra coisa, o tempo da hora, ela é contada a partir da meia-noite, que é 0. Deveria ser a mesma coisa na contagem do tempo. E tem a ver com a teoria da relatividade, mas eu não vou aprofundar nisso aqui, tá bom, gente? Então, é o seguinte. As pessoas falam assim, porque você é nova, porque você não estudou escatologia. Gente, escatologia. Tudo tem resposta na palavra de Deus, tá bom? Na Bíblia Sagrada, tá? Tem escrito que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem e que o Senhor não fará nada sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. E Jesus Cristo falou que nos chama de amigos e tudo que tem ouvido do Pai tem contado pra gente, tá bom? Que é Ele, Jesus Cristo, tá? E o Espírito Santo de Deus, ele testifica de Cristo. E eu tô falando aqui da volta de Jesus Cristo, tá bom, gente? Então é o seguinte, o Senhor tem escrito na palavra dele que ele fez todas as coisas convergirem em Jesus Cristo. Sendo assim, o calendário é 2.300, antes e depois de Cristo. Estamos em 2026, é antes e depois de Cristo. Estamos em 2026, depois de Cristo, então é 2.300, tá bom? Porque sendo a volta de Jesus, o calendário é sobre ele, tá bom, gente? Então, é o seguinte... Eu vou explicar uma coisa bem bacana para vocês aqui, tá? O Senhor Jesus, ele falou da profecia de Daniel, em Mateus 24, versículo 15, tá bom? Mateus 24, versículo 15. Ele estava sendo perguntado das coisas que acontecerão, tá bom? No fim dos tempos, olha aqui, ó. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse, não vedes tudo isso aqui é muito importante, tá, gente? A gente tem que perseverar, ó. Não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, tá bom? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo... Dize-nos quais serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Ô, gente, Deus, eu tenho minha doidice, cara, mas Deus, ele é fantástico, velho.
É fantástico, Senhor. Você não tem noção. Velho, ele é Deus, ele fez tudo. É potência verbal. Haja luz e vai. Você não tem noção. Ele se manifestou como homem, ele nasceu como homem. E ele avisa os trem. Fidelidade. Fidelidade. Sabe uma pessoa que nunca te trai é Deus. Lealdade, sabe? Amor leal. Sabe uma pessoa que nunca te abandona? É Deus. Ele é fantástico, velho. É verdade, eu admiro o Senhor demais, cara. Você não tem noção. É tipo assim, o pessoal fala que aqui na internet tem uns ídolos, né? Não, ele é meu Deus, cara. Eu adoro ele, você não tem noção. Eu me espelho nele. Você é o espelho que refletia. Coríntios 13, cara. Você tem que se espelhar nele. Eu falo assim, não. O Senhor, ele faz tal coisa. Uma pessoa que se espelha em Deus. É o correto, cara. Se espelhar no Senhor, no caráter dele, nas coisas que ele faz. Vou ficar devendo algumas coisas. Não, porque não dá pra fazer tudo. Ele é perfeito, né? Ó, gente, ó, ele tá falando... Cara, ele falou, cara, o que vai acontecer. Vocês não têm noção disso? Meu, se apruma. Olha só. Disse-lhe, ao bocado telavas que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vai ter um estrondo. Lá do céu. Teve uma menina que falou que sonhou que o céu abria, tinha um buraco assim. E ela era sugada, sabe? Vai ter um estrondo e ele vai aparecer no céu, tá? Ó, e ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Cara, tá... Ô, gente, por que vocês não creem na Bíblia? Tem umas coisas que, tipo assim, vão de encontro a outra. Eu também me questionava a respeito disso, mas era o próprio Espírito Santo falando, não era eu. Sabe por quê? É porque o Senhor, a sabedoria dele é multiforme. É multiforme sabedoria de Deus, entendeu? E ele fala assim, considera uma coisa, mas não desconsidera a outra. É porque é multiforme a sabedoria dele. Então, se ele é aqui, mas ele falou isso, mas aqui ele falou aquilo, é multiforme. Entendeu? Você tem que crer e confiar nele, tá bom? Ó, porque não dá pra gente fazer tudo, entendeu? Tipo assim, eu fiz aqui, mas eu deixei de fazer aquilo ali. Então, você confia no Senhor, tá bom? Ó, quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Gente, não tem nenhum outro livro que fale sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, a não ser a Bíblia Sagrada. Tá? Não existe nenhum outro livro que fale, a não ser a Bíblia Sagrada. Você que é judeu, deixa eu te contar uma coisa. Você que é judeu, você que acha que Deus não enviou alguém para salvar, ele já enviou e eu vou te explicar, tá bom? Olha só, eu vou te explicar aqui agora. Você que é judeu, escuta as minhas palavras. Verifica na sua Bíblia, que é a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Ele prometeu que um dia ele enviaria alguém e ele já enviou. Esse alguém já veio, já voltou e vai voltar de novo pra cá, tá bom? Ó, é o seguinte, gente. Nossa. Eu amo Jesus. Mas, cara, o Novo Testamento eu amo. Mas a palavra que mais me admira... Velho, a palavra que mais me admira é essa aqui, gente, ó. Eu vou ler pra vocês. É lindo isso daqui, ó, gente. E aconteceu no 30º ano, esse aqui é no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Eu sei que é Jesus. Mas é lindo isso aqui, ó, gente, ó. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzinho, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que vento tempestuoso vinha do norte. Gente, Deus, ele é desde a eternidade. Então, é 3 pessoas em um. Façamos um. Gente, é muito lindo isso daqui. É na hora que ele vem. É muito lindo isso daqui, gente. Eu sei que é Jesus. É encarnação. Mas é muito lindo isso aqui, velho. É muito lindo. Ó, esse aqui eu vou ler para vocês depois. Esse que o vento tempestuoso vinha do norte. É a visão de Deus. Deus
em forma de Deus, Deus Pai, mas é triuno, né? É 3 pessoas em uma só. Vamos lá. Gente, vou mostrar pra você aqui, ó. Isso aqui é lindo, ó. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, que é o trono de Deus. Uma como pedra de safira, essa pedra de safira, ela pode ser encontrada também lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, ali no Pentateuco, ó. E falou ao homem vestido de linho, e falou, porque o verbo, antes ele era o verbo. Você, judeu, precisa ler a Bíblia que você tem junto com a do Novo Testamento para você entender. Ó, falou ao homem vestido de linho. Antes era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, que é Jesus Cristo, tá bom? Ó, o homem vestido de linho, tá? O homem vestido de linho. É porque eu admiro Deus nas 3 pessoas, tá? Eu admiro muito Deus, o Pai lindo. Admiro Jesus porque ele é Deus encarnado, meu Salvador. E quando eu penso nele, eu fico muito feliz e alegre. E quando eu penso no Pai também, no Espírito Santo, ele é muito engraçado, cara. Você não faz ideia. O Espírito Santo, não faz ideia. É muito engraçado, velho. Ele faz coisa. Olha aqui, ó. E falou a um vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim de tuas mãos, de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Olha, essas coisas aqui são metáforas, parábolas, às vezes, é como o Senhor falou, tem uma interpretação, mas é só o Espírito Santo, tá? Gente, eu vou falar para vocês aqui, o homem vestido de linho. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui em Daniel 10, tá bom? Daniel 10, tá? Daniel 10. Eita, bexiga. Ó. Não, aqui é Oséias. Daniel. Gente, Daniel 10 aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui, ó, gente. Daniel 10, ó. Daniel 10, versículo 4. E no dia 24... Eita, bexiga. Olha aqui, gente, ó. Aqui, ó. No dia 20... Gente, essa parte eu não tinha visto. Olha como o Espírito Santo faz a gente enxergar as coisas. Olha só. E no dia 24 do primeiro mês... 24, gente, Mateus 24. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Gente, isso aqui é muito lindo, velho. Isso aqui foi escrito por homem, só que o próprio Espírito Santo falando, cara. Isso aqui é lindo. Olha só. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. O homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo. Verdade, cara, eu tinha esquecido disso. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. Isso aqui é Jesus em Apocalipse, velho. Antes de Jesus encarnar, Jesus estava lá em Ezequiel e em Daniel. Explica isso. Explica isso agora. Vá lá. Vai, escatologia. Explica isso aí pra mim agora. Como é que foi que Deus fez isso, menino? Deus pode qualquer coisa. Aqui, ó. Olha aqui agora, ó. Aqui, ó. Vou te mostrar. Daniel 12, 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas. Olha, o Espírito Santo é Helris. Ele me faz enxergar cada detalhe. Eu só enxergo quando ele me mostra os detalhes. Olha só.
estava sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Jesus. Caraca, velho. E eu ouvi ok. E disse ao homem vestido, quando será o fim dessas coisas? Daniel, quando será o fim? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Gente, essas coisas aqui, elas são muito importantes, cara. São muito importantes. Porque é o próprio Deus, cara, ele mostrou isso, ele me falou isso aqui. Ele revelou pra mim um Helispor. Pra mim e pra um rapaz lá na África do Sul, pro pastor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o juízo final, a volta de Jesus. Você tem noção? Isso aqui veio lá do alto, velho. Deus sentado no seu trono, Jesus Cristo me revelou. Olha só que negócio grande. Rapaz, eu fico abestada. É sério, eu fico coisar, eu fico, não sou não. Eu fico meio maluca, velho, com isso aqui. É sério mesmo. Não, porque Daniel não escutou a visão. Daniel, ele teve a visão, mas ele não conseguiu entender a visão. Ninguém conseguiu interpretar a visão. Aí já me questionaram, né? Você tá melhor que Daniel. Gente, foi Deus que me falou. O que eu posso fazer? Vão me jogar no poço igual José? Me vender como escrava? Não pode, gente. Em nome de Jesus. Olha só. Aí, o que acontece? Essas duas, tempos e metade de um tempo. Gente, aqui tem falado assim, ó. Aqui, ó, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, qual levantou as duas mãos direitas para o céu e jurou que vive eternamente ele mesmo, Jesus, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Ó, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Já me questionaram porque as palavras estavam seladas. O Senhor já me falou e eu já estou divulgando. Uma hora o selo ia abrir, gente. Nós estamos chegando no fim já. E o Senhor, a Arca de Noé, levou 100 anos. Tá? Olha só. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, a abominação que o profeta Daniel falou, é o anticristo, que vai querer passar por Jesus, né? Que não é Jesus. Jesus vai descer lá do céu. Não vai vir, né? Cavalgando um cavalo branco. Haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Vai, pode ir. Vai lá, não aparece aqui agora não. Aí, gente, é o seguinte. A pregação das duas testemunhas vai durar 1260 dias. O que acontece? Se você pegar 1260 e pôr 30, isso aqui foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Pôr 30, vai para 1290. Se você pôr mais 30, vai 1320. Se você pôr mais 15, dá 1335. Ou seja, foram 2 meses e meio, que equivale a tempo, tempos e metade de um tempo. Tá bom? Então, gente, eu gostaria de deixar isso explicado para vocês hoje, porque eu falei bastante aqui, né? E tem outras coisas que eu quero falar para vocês também. Eu vou nomear esse vídeo aqui, né? Fazer o título dele. E aí, quando você estiver escutando um outro vídeo meu, você vai nesse vídeo aqui para você saber melhor o retorno de Jesus Cristo, porque eu preciso explicar outras coisas também que o Espírito Santo me ensinou, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos.